Eu quero ler a palavra de Deus com você, em Apocalipse capítulo 5. Eu peço desculpa, eu estou um pouco rouco. Desde quando cheguei ao Brasil, eu peguei uma tosse e estou bem rouco, então peço desculpa aos irmãos aí. Apocalipse capítulo 5, o último livro da Bíblia. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e de abrir os selos. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Oremos mais uma vez. Senhor, traga iluminação ao nosso coração, traga clareza e entendimento da Tua palavra. É o que te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como encontrar paz em um mundo caído. Como encontrar paz em meio às aflições e às lutas que às vezes enfrentamos. O livro de Apocalipse é um livro temido por muitos. Algumas pessoas evitam ler o livro de Apocalipse porque criam a ideia que tudo que fala de Apocalipse é catástrofe, é caos, é fim do mundo, é fim dos tempos. Mas na verdade esse é um livro que traz esperança. É um livro que traz ânimo. É um livro que revigora as nossas forças, a nossa fé, a nossa confiança em Cristo. Apocalipse significa exatamente o contrário daquilo que as pessoas às vezes acreditam. Ele é revelar o que está escondido, ele traz à luz o que está oculto. O livro de Apocalipse é um livro aberto, não é um livro fechado, selado, como muitas vezes as pessoas pensam. Ele não fala de caos e nem de catástrofe, mas dos planos, do propósito de Deus, da vitória gloriosa de Cristo para a sua igreja. João estava exilado na ilha chamada Ilha de Patmos, quando escreveu o Apocalipse. O livro trata exatamente desse contexto de perseguição. João estava exilado por proclamar a verdade bíblica. Era um momento que a igreja enfrentava grande perseguição. A igreja cristã estava sobre um tempo de muita dificuldade nesse contexto aqui. A perseguição começa logo após a ressurreição de Cristo, ali já no livro de Atos, e ela vai se intensificando ainda mais na vida da igreja.
A partir do dia 18 de julho de 64, quando o imperador Nero coloca fogo em Roma e acusa os cristãos, ser cristão naquele contexto era extremamente difícil. Daí por diante, há uma batalha sangrenta para muitos dos nossos irmãos em Cristo. Muitos foram amarrados em postes vivos, pintados com piches, para ser queimados, para iluminar as praças romanas. Outros foram decapitados, como o apóstolo Paulo, outros foram crucificados, como o apóstolo Pedro, outros foram lançados nas arenas para serem pisoteados por feras, por bois. No ano 70, surge um imperador chamado Tito Vespasiano, que sucede Nero, e ele cerca Jerusalém, derruba seus muros e destrói o templo, e há um massacre terrível de muitos dos nossos irmãos cristãos sobre o exército de Tito. Judeus e cristãos foram esmagados sem piedade. Diz alguns historiadores que nesse período faltava cruz para tanta crucificação. E foi Tito também que inaugurou o Coliseu. E na festa de inauguração, alguns historiadores dizem que durou 100 dias e mais de 10.000 cristãos foram mortos às espadas dos gladiadores ou devorados por leões da Líbia. Esse é um contexto muito difícil para a igreja. É um contexto de muitas aflições para o povo de Deus. E quando João escreve, o propósito é dizer: tenho boas notícias para vocês. Tenho boas novas de Cristo para vocês. Cristo triunfará sobre toda oposição das trevas. Essa é a mensagem de Apocalipse. Ainda que por um momento parece que o mal está vencendo, ainda que por um momento parece que não há esperança em Cristo. E nós deveríamos também aprender com esses irmãos. A mensagem é: não desanime, pois o juízo de Deus está próximo. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados, serão lançados no lago de fogo para serem punidos pela ira de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, e Cristo reinará de forma completa, plena, com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Essa é a mensagem, uma mensagem de consolo para os que sofrem, de esperança, de alegria e de ânimo para a igreja em tempos difíceis. O apóstolo, ao escrever, mostra-nos que ao enfrentarmos lutas, tribulações, dificuldades, não deveríamos nos entregar ao desespero, ao desânimo, à desesperança, à angústia. Pelo contrário, deveríamos aprender a confiar nesse Senhor soberano que controla todas as coisas. E eu quero tirar algumas lições com você aqui. A primeira delas é que Cristo, o leão de Judá, é esperança para o coração aflito. Do versículo 1 ao versículo 4, eu não vou ler com você, mas olha aí na sua Bíblia. O texto vai nos mostrar que João tem uma visão, e uma visão grandiosa, gloriosa. Ele vai nos mostrar aqui, e esse texto faz um contraste com o capítulo 4. No capítulo 4, ele é confrontado com a majestade de Deus, refletido em brilhos de pedras espetaculares, semelhantes a pedras preciosas. Além disso, há um trono, desse trono saem raios e trovões, e os homens e os anjos se curvam e adoram e louvam aquele que está assentado no trono, dão a ele a honra, a glória e o louvor. Ainda no capítulo 4, os anjos declaram: santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, o louvor, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Verdadeiramente Deus é Senhor sobre toda a criação. E essa criação existe para reverenciá-lo, para enaltecê-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. A grandeza incomparável, como nós cantamos, desse Deus soberano, desse Deus esplêndido, magnânimo, augusto, magnífico, santíssimo. Não há ninguém semelhante a Ele, não há ninguém que mereça receber o louvor dos nossos lábios. Mas no capítulo 5, parece que por um momento há uma mudança de tom aí. O capítulo 5, o apóstolo tem um breve momento, parece que tem uma questão aí que não está tão confortável para João.
Ele perde por um momento, parece que a esperança. Toda aquela grandeza que ele contemplou no capítulo 4, agora é contrastada no capítulo 5, e aparece que um momento aí de desespero no coração de João. O apóstolo diz que há um problema para ser resolvido, e ele está profundamente preocupado com isso. Há um livro na mão direita daquele que está sentado no trono, e é óbvio que não é um livro qualquer, porque é um livro todo selado, que não pode ser aberto por qualquer pessoa, e João então entra em desespero, exatamente porque o livro selado ali significava que a história não poderia ser consumada, a história não poderia ser concluída. O livro selado significaria que não haveria esperança para o povo de Deus, que não haveria juízo de Deus se ele não fosse aberto, que não haveria punição para os ímpios que perseguiam o povo de Deus, que não haveria consolo, que não haveria restauração para o povo de Deus. E quando João vê esse livro, se esse livro permanecesse selado, era um momento de desespero para o coração dele. Então ele faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem tem capacidade de fazer cumprir os planos, o propósito de Deus para a história, de levá-lo à execução de forma plena e perfeita? Quem é este? E por um breve momento, há um momento de silêncio. E ninguém foi achado digno, nem sobre a terra, nem sobre o céu. Então, há um momento ali de choro do nosso irmão João. Até que se aproxima um presbítero, um ancião, e diz: não chore. Não chore, João, porque há esperança. Não chore, porque nem tudo está perdido. Eis que o leão de Judá, aquele que nasceu da linhagem de Davi, aquele que pagou a justiça de Deus, aquele que venceu o pecado na cruz do Calvário, que venceu a morte, que venceu a Satanás, o Cristo que é Senhor da história, Ele é digno de abrir o livro e de fazer cumprir os planos de Deus para a história. Não chore, João, porque há consolo sim, para os eleitos de Deus no leão de Judá. Não chore, João, porque o leão de Judá é capaz de trazer solução para as angústias do coração e para a necessidade humana. É Ele que levanta o caído, é Ele que conforta o abatido, é Ele que faz da estéril mãe de filhos, que restaura o doente, que junta os cacos daqueles que estão com a vida dilacerada. Não há ninguém capaz de dirigir a história senão o leão de Judá. Não há ninguém capaz de dar sentido à vida senão o leão de Judá. Não chore, porque o leão de Judá reina majestosamente, e ele é o Cristo vitorioso, glorioso, todo-poderoso. Isso me faz lembrar o Salmo de número 24, quando o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E é este Senhor que é o Rei da Glória, o Deus soberano que está assentado no trono, o leão de Judá, que tem poder e força, e oferece a você nessa noite esperança nas suas lutas. Oferece ânimo diante das suas tribulações, força e vigor para você vencer as dificuldades. Ele é capaz de trazer restauração à sua vida. Você não está sozinho, você não está abandonado, a sua vida não é um caos, o mundo não está sem governo, ainda que as dificuldades nos pareçam fora de controle, elas estão sob o controle desse que está sentado no trono. Qual é a razão da sua tristeza? O que tem produzido angústia no seu coração? Qual é o motivo do seu choro? Há um hino que nós cantamos, o hino de número 63, que diz: se da vida as vagas ou ermos, procelosas ou tempestuosos são, se com desalento julgas tudo vão, tens acaso mágoas, triste ao teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar?
Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Diante das aflições, não tem um plano B. Tem um único plano, que é confiar no Leão de Judá. O ponto aqui é simples. A certeza de que Deus está reinando deve comunicar conforto e consolo ao coração daqueles nossos, deveria comunicar consolo ao coração daqueles nossos irmãos. Ainda que as tribulações fossem aguerridas, ferrenhas, elas não eram maiores do que aquele que está no trono. Quais são os anseios do seu coração? O que te aflige? Lance sobre ele. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes nós nos sentimos assim. Mas em segundo lugar, Cristo é o Cordeiro de Deus que dá significado à vida. Do versículo 6 ao versículo 10. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim: então vi no meio do trono os 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Cristo é o Cordeiro de Deus que dá significado à vida. Após a fala do anjo para João, uma nova cena se forma. Agora aparece diante do trono, em uma visão, um cordeiro. É curioso isso. Não um cordeiro qualquer. Não é um cordeiro comum, é um cordeiro que tem 7 chifres, que apontam para a sua força, que tem 7 olhos, que falam do seu conhecimento de todas as coisas. E este cordeiro está em pé, no meio do trono. Mas ele tem sinais de que já estivera morto. Mas ele está vivo, a prova que ele está vivo é que ele está em pé. Certamente esse é o cordeiro descrito pelo outro João, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro descrito pelo profeta Isaías, quando ele diz: ele foi imolado, moído por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Este é o cordeiro descrito pelo apóstolo Pedro, quando ele diz: como ovelha muda, ele foi levada perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca, não revidou com ultraje os seus algozes, mas ofereceu-se como sacrifício vivo, em lugar de homens caídos, que estavam escravizados pelo pecado, subjugados pelo diabo, homens e mulheres que eram filhos da ira de Deus, que eram filhos da desobediência, que não amavam a Deus, mas que foram transformados em filhos de Deus, amados de Deus. Este cordeiro que foi morto é quem oferece aos homens poderosa redenção. É ele que oferece aos homens justificação pela fé somente. É ele que oferece paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com os outros homens. O problema do homem é moral, é culpa, é espiritual, e nenhuma ciência pode resolver. É somente esse cordeiro que é capaz de dar significado à vida dos homens. E Cristo oferece aos homens redenção completa. Ele não salva apenas a alma, ele cuida do corpo, ele cuida do emocional, ele graciosamente socorre os homens que nada merecem senão receber sobre si a ira de Deus, mas ele decidiu amar e entregar-se para salvar e para redimir aqueles a quem o Pai lhe deu. Deus decidiu amar homens caídos, depravados, com uma disposição mental, diz o apóstolo Paulo, reprovável,
para praticar em toda sorte de inconvenientes, homens cheios de injustiça, cheio de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de invejas, de homicídio, de contenda, de malignidade, homens que são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeições naturais, homens sem misericórdia, idólatras, tais como éramos muitos de nós, e talvez como sejam alguns de vocês ainda. Mas Deus decidiu nos amar em Cristo. E glória a Deus por isso, porque temos um mediador. Glória a Deus pelo nosso Redentor e Libertador. Este que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A esperança para a humanidade brota da vitória gloriosa do leão de Judá. Quando João diz que ele venceu, a expressão vencer aqui indica que este leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou sobre os seus inimigos. Ele venceu os inimigos do seu povo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu este mundo caído. E a vitória dele é também a nossa vitória. A expressão no meio do trono mostra que o Cordeiro está no trono de Deus, enfatizando que ele também é Deus e reina e governa soberanamente. Este leão que é o Cordeiro, que sofreu e venceu, que possui todo o poder, veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aqui João nos diz que está tudo sob o controle vitorioso de Cristo. Olhamos ao nosso redor e vemos um mundo em pé de guerra. Eu estou ali na Croácia, do lado da Ucrânia. Então as informações chegam talvez primeiro lá, né? Vemos um mundo que parece que o mal na política, parece que o mal na sociedade triunfa a cada dia. Nós olhamos ao nosso redor e parece que não há esperança. Olhamos um mundo cheio de drogas. Os nossos jovens muitas vezes estão envolvidos com drogas, com prostituição. Há um índice altíssimo de suicídio na nossa sociedade, porque mostra exatamente a desilusão do coração dos homens. Na Croácia há um índice alto de suicídio na adolescência. Morei um tempo na Irlanda para estudar inglês. Nós moramos lá, o Pedro inclusive nasceu na Irlanda. E o índice de suicídio era tão grande, havia um rio, uma cidade pequena, chamado Limerick, havia um rio que cortava a cidade, e no período de final de novembro até final de fevereiro, à noite ficava segurança na beira do rio, voluntários que se comprometiam a ficar na beira do rio, e se você se aproximasse do rio, eles abordavam você para saber o que você estava fazendo ali, porque havia um índice altíssimo de suicídio no rio. Então, todo o inverno, ficavam ali pessoas cuidando da margem do rio para que outras pessoas não se jogassem ali. Porque perderam a esperança. A vida perdeu o significado. E João está dizendo que há significado para a nossa vida em Cristo. Eu me lembro de um hino que nós cantamos que diz: seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores venceu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus têm com Deus comunhão. Se você tem consciência de que foi resgatado por esse Cordeiro, você precisa honrá-lo, reverenciá-lo, glorificá-lo, sabendo que tudo provém das mãos dele. Se você ainda não conheceu, você precisa assumir um compromisso de fé com ele, um compromisso de serviço com ele. Se isso não acontecer na sua vida, eu lamento muito, mas não há esperança para você, nem aqui e nem no porvir, porque a única esperança que temos está nele.
Se você o conheceu, você precisa fazê-lo conhecido. Há muitas pessoas à nossa volta que vivem sem esperança por não conhecer o Cordeiro. E o nosso papel como igreja é também fazê-lo conhecido. É fazê-lo conhecido no nosso trabalho, no local que nós estamos inseridos, na nossa família, com os nossos vizinhos. A nossa vida precisa ser para manifestar a grandeza, a glória desse que nos redimiu. Se eu tenho consciência que fui alcançado por Ele, eu preciso fazê-lo também conhecido àqueles que estão à minha volta. Quantas pessoas que estão ao seu lado e que não conhecem a Cristo, e que vivem neste mundo com a vida sem significado, sem sentido. E você tem a oportunidade todos os dias de fazê-lo conhecido. Nosso papel ali na Croácia é fazer Cristo conhecido entre os croatas. Em terceiro e último lugar, Cristo é digno de receber a adoração do seu povo. Nós fomos feitos para adorá-lo. Do versículo 11 ao versículo 14, vamos ler o versículo 12, eu creio, que vai nos mostrar melhor isso. 12 diz assim: proclamando em grande voz, digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Cristo é digno de receber a adoração do seu povo. Um coração que entende que é redimido vai adorar esse Cordeiro. O livro de Apocalipse é um livro cheio de canções, de músicas, que estão em quase todos os capítulos. E nelas os servos de Deus, que passavam por grandes perseguições, engrandece o nome daquele que está sobre o trono, exaltando a sua grandeza, falando do seu poder, enaltecendo a sua salvação. O livro é cheio de gratidão. Gratidão esta que muitas vezes nos falta no coração e nos lábios. Às vezes nem conseguimos contar as bênçãos. Às vezes nem percebemos quantas bênçãos recebemos da divina mão. Além disso, os nossos olhos quase sempre estão postos neste mundo, naquilo que é perecível, naquilo que as traças e as ferrugens corroem. Talvez se eu pedisse para você falar de bênçãos aqui, você falaria de bênçãos materiais. Talvez é a primeira coisa que vem à nossa mente. É coisa que recebemos. É o carro que recebemos, é o emprego que temos, é a saúde, é a finança. E não está errado não, mas o que deveria nortear o nosso coração é uma consciência de restauração e de transformação. Eu lembro que uma vez uma prostituta derramou sobre os pés de Cristo um perfume caro, e ali ele estava numa casa de uns fariseus, e o coração dos fariseus diziam assim: se ele soubesse quem é essa. E Jesus fala assim: aquele que tem consciência de que muito é perdoado, mais se submete, mais reverencia. Ele vai dizer: cheguei aqui na sua casa, você nem lavou meus pés, nem me beijou com o ósculo santo. O que falta muitas vezes para nós é um coração quebrantado, que entende quão mal éramos, quão perdidos estávamos, quão pecadores somos. Não pense que você é bom, não. Não pense que você foi redimido porque você é uma pessoa boa, não. E o seu vizinho não foi porque ele é péssimo. Você é tão péssimo quanto ele. Mas a graça de Deus te alcançou. E Deus te redimiu, e isso é graça. Mas não é porque havia alguma coisa boa em nós, e isso atraiu a Deus para nos ver. Mas nos alcançou para sermos seus servos, para testemunharmos a sua grandeza, para proclamarmos a tua palavra. E é isso que João vai dizer aqui. As palavras que ele utiliza aqui são interessantíssimas, porque ele vai falar a respeito da riqueza. Ele vai dizer: olha, é digno o Senhor de receber riqueza. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, deveria ser para servir ao Cordeiro. Se você recebeu para servi-lo. Ele vai dizer: digno é o Cordeiro de receber
sabedoria. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa formação acadêmica, todo o nosso conhecimento cultural deveria ser para honrar o Cordeiro, deveria ser para enaltecer o Cordeiro. O Senhor é digno de receber a força, todo o meu vigor físico deveria ser para servir o Cordeiro. Mas nós vivemos para nós mesmos neste mundo. Somos instruídos todos os dias, alimentados por uma cultura que nos ensina a ser hedonista, nos ensina a amar-nos cada vez mais, e parece que o mundo existe para nós, em torno de nós e para o nosso desfrute apenas. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em trabalho missionário, é muito comum a gente ouvir assim: pastor, quando eu envelhecer, eu quero ser missionário. Não há mais vigor físico muitas vezes, né? Há dores para todos os lados. Eu estou com 44 e sei muito bem disso. Parece que quando você faz 40, muda a chavinha ali e começam a surgir os negócios. Não há mais vigor físico. Mas às vezes ainda há um pouco. Mas quando envelhece, sabe o que acontece? Se aposenta, compra uma chácara, que sempre sonhou ter uma chácara, e fala: pastor, eu até queria vir à igreja domingo, mas eu estava na chácara, porque meus netos amam a chácara. Aí eu vou para a chácara e fico lá, mas não dá para vir, eu venho à igreja a cada 15 dias que eu venho à cidade. Ou seja, nós vamos adiando, prorrogando, e vamos encontrando justificativa para não fazermos o que deveríamos fazer. E quando João coloca ali, olha, a riqueza, o Senhor é digno de receber, a sabedoria, a força, o Senhor é digno de receber o louvor, e o louvor aqui não é só palavras cantadas, mas é a minha vida como expressão viva de louvor e adoração àquele que me remiu, que me transformou. Deveríamos fazer assim, todos os dias. Me lembro de um texto de Isaías, quando ele diz assim: graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor, meu Deus, é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E aí ele faz um convite: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulte e jubila, habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Deus precisa ser conhecido entre as nações. Deus precisa ser conhecido entre aqueles que estão ao seu lado, mas também até os confins da terra. E essa é uma tarefa sua também, não é só minha que estou lá, não. Você tem responsabilidade de proclamar aqui, mas de proclamar lá também. Deveríamos aprender a honrar a Cristo com a nossa vida, sabendo que tudo que temos e que somos é para o louvor dEle. Não sei quais são os seus planos, não sei o que você tem planejado hoje, nem amanhã, nem na sua velhice, mas que a sua vida e que o seu propósito seja de honrar ao Cordeiro com tudo que você tem, com tudo que você recebeu, para a glória dEle.